Isabela cresceu em uma casa pequena de 2 cômodos, em um bairro onde o barulho das conversas se misturava ao som de crianças brincando na rua de terra batida. Sua mãe, Dona Lourdes, costurava para fora desde cedo e sustentava a família com esforço e dedicação. O pai havia partido sem deixar rastros quando Isabela tinha 4 anos, e desde então mãe e filha aprenderam a sobreviver apenas uma com a outra. Na infância, Isabela ajudava a mãe como podia. Passava tardes catando retalhos e organizando carretéis de linha colorida, enquanto sonhava em vestir roupas bonitas como as que via nas revistas usadas que às vezes chegavam até suas mãos. Cresceu ouvindo os conselhos da mãe, que sempre dizia que a educação era a única herança que poderia deixar. Por isso, mesmo com dificuldades, estudava com empenho. Gostava de ler histórias emprestadas na pequena biblioteca da comunidade, e nessas páginas conhecia romances que a transportavam para mundos distantes. Apesar dos sonhos, a vida foi dura. Na adolescência, enquanto colegas se divertiam, Isabela já trabalhava como atendente em uma padaria para ajudar nas contas. Muitas vezes deixava de comprar algo para si para garantir o remédio da mãe. O futuro parecia limitado, até que surgiu a proposta de trabalhar como babá em uma mansão de uma das famílias mais ricas da cidade. Na manhã em que deixaria sua rotina humilde para começar uma nova etapa, Isabela acordou antes do sol nascer. Escolheu a blusa branca mais apresentável que tinha e uma calça jeans limpa. Prendeu o cabelo castanho em um coque simples e olhou para o reflexo no espelho tentando disfarçar a ansiedade. Ao se despedir, a mãe segurou sua mão e disse que estava orgulhosa, lembrando que aquela oportunidade poderia mudar suas vidas. Um carro preto a aguardava na esquina. Era a primeira vez que Isabela entrava em um veículo tão luxuoso, com bancos de couro e cheiro de novo. O motorista não falou muito, mas isso não importava. Ela observava pela janela enquanto a paisagem mudava. As ruas estreitas e casas simples ficaram para trás, substituídas por avenidas largas e arborizadas, prédios modernos e vitrines reluzentes. Quando o portão da mansão se abriu, Isabela prendeu a respiração. A casa parecia saída de um sonho. Um jardim extenso com rosas bem cuidadas, uma fonte no centro lançando água cristalina para o alto e paredes brancas refletindo a luz do sol. Cada detalhe exalava perfeição. Recebida pela governanta, foi conduzida por corredores amplos, adornados com quadros caros e tapetes espessos. Os lustres de cristal pendiam do teto e iluminavam o caminho. Isabela se sentia deslocada, como se estivesse em um cenário ao qual não pertencia. Na sala principal, conheceu Ana, a esposa do dono da mansão. Ana era uma mulher elegante, com postura altiva e roupas de grife impecáveis. Falava de maneira calma, mas havia frieza em sua voz. Ela disse que esperava a dedicação e discrição da nova funcionária, explicando que Gael, seu filho de 5 anos, era a prioridade da família. Pouco depois, o menino entrou correndo pela sala. Tinha cabelos escuros, olhos vivos e curiosos. Parou ao ver Isabela e a observou com atenção. Ana o apresentou dizendo que aquela seria sua nova babá. Isabela se abaixou para ficar à altura do garoto e disse suavemente que se chamava Isabela, prometendo brincar com ele, ajudá-lo nos estudos e estar sempre por perto. Gael demorou alguns segundos, mas estendeu a mão em cumprimento. O gesto simples aqueceu o coração dela. Nos primeiros dias, Isabela se dedicou completamente ao menino. Brincava com ele no jardim. Construía castelos de blocos coloridos, lia histórias antes de dormir e ajudava nas tarefas escolares. Em pouco tempo, conquistou sua confiança. Gael começou a procurá-la para contar pequenos segredos infantis, mostrando desenhos e pedindo que ela participasse de suas brincadeiras. Enquanto o vínculo com Gael se fortalecia, Isabela observava a rotina da casa. Ana estava quase sempre ausente, envolvida com eventos sociais, viagens rápidas e reuniões. Quando estava presente, dedicava pouca atenção ao filho. O casamento com Roberto, o marido, parecia distante, sustentado apenas pelas aparências. Nos primeiros dias, Isabela apenas via Roberto de longe. Ele entrava e saía apressado, sempre falando ao telefone, vestindo ternos caros. Mas numa noite silenciosa, após colocar Gael para dormir, desceu para buscar água e o encontrou parado diante de uma janela, com um copo de uísque na mão. Os ombros estavam tensos e o olhar parecia perdido. Roberto percebeu sua presença e disse que ela deveria ser a nova babá. Isabela confirmou, acrescentando que tinha acabado de colocar Gael na cama.
Ele comentou que o filho parecia mais animado desde que ela chegara e disse que não era fácil para o menino confiar em alguém novo. Isabela respondeu que Gael era uma criança maravilhosa e que só precisava de atenção. Roberto agradeceu, dizendo que era importante saber que o filho estava em boas mãos. Naquela noite, Isabela demorou a adormecer. Pensava na imponência de Roberto, mas também na melancolia que carregava nos olhos. Não era apenas o homem rico e poderoso que todos viam. Havia algo escondido, uma solidão difícil de ignorar. Nos dias seguintes, os encontros ocasionais se tornaram mais frequentes. Pela manhã, cruzavam-se rapidamente no café, quando ele descia de terno e gravata, quase sempre apressado. À tarde, às vezes ele se sentava no jardim para observar Gael brincar. Nesses momentos, trocava algumas palavras com Isabela. Certa vez, Roberto comentou que fazia bem ver o filho sorrindo daquele jeito. Isabela respondeu que Gael tinha um coração enorme e precisava de amor constante. Roberto confessou que muitas vezes se sentia ausente, dividido entre o trabalho e a família. Ela, com delicadeza, disse que às vezes a presença valia mais que qualquer presente caro. Aquelas conversas breves, embora simples, criavam uma proximidade silenciosa. Isabela percebia que Roberto a olhava de uma maneira diferente, como se enxergasse nela algo que não encontrava mais em casa. O contraste entre ele e Ana ficava cada vez mais evidente. Quando estavam juntos, as conversas eram frias, quase sempre relacionadas a compromissos sociais ou discussões sobre dinheiro. Havia uma ausência de carinho que Isabela não podia deixar de notar. Certa noite, ao descer novamente para a cozinha, encontrou Roberto sentado à mesa, a gravata solta e uma garrafa de vinho aberta. O ar estava pesado, como se ele tivesse carregado o mundo nas costas durante o dia. Isabela comentou que não esperava encontrar ninguém acordado àquela hora. Roberto respondeu que às vezes o silêncio era sua única companhia. Ela sorriu com cautela e disse que o silêncio também podia ser pesado. Ele a encarou por alguns segundos e disse que era bom ter alguém que entendesse. O coração dela acelerou. Aquelas palavras tinham um peso escondido, como se revelassem mais do que ele poderia dizer em voz alta. Isabela tentou manter a postura e disse que precisava descansar. Mas, ao subir as escadas, sabia que aquela troca jamais seria esquecida. Naquela noite, deitada em sua cama, refletiu sobre o rumo de sua vida. O trabalho que começara apenas como uma forma de ajudar a mãe, estava se tornando o início de uma história perigosa. Ela sabia que o sentimento que começava a nascer era proibido, mas também entendia que já não tinha controle sobre isso. Assim, entre olhares, conversas veladas, o destino de Isabela e Roberto começou a se entrelaçar. Nada havia acontecido de fato, mas já estava escrito no ar que algo inevitável estava prestes a nascer. O tempo passou. Em poucas semanas, Isabela já não se sentia tão deslocada dentro daquela mansão luxuosa. Havia se acostumado com a rotina, com o silêncio dos corredores e até com os olhares apressados dos empregados mais antigos que a observavam de soslaio, curiosos com a nova presença. Apesar da grandiosidade, a casa tinha uma frieza que se tornava mais evidente a cada dia. Era como se o luxo fosse apenas uma máscara, escondendo rachaduras profundas em uma família que parecia perfeita aos olhos dos outros. O vínculo com Gael se tornava cada vez mais forte. Ele já não queria dormir sem que Isabela lhe contasse uma história. Inventava desenhos para mostrar a ela. Quando tinha pesadelos, chamava por seu nome em vez de gritar pela mãe. Ana notava essa proximidade. Embora não dissesse nada diretamente, demonstrava certo incômodo. Isabela percebia nos olhares sutis e no tom cortante de algumas frases. Ainda assim, dedicava-se ao menino sem se deixar abalar. Certa tarde, enquanto brincavam no jardim, Roberto se aproximou. Vestia roupas casuais, algo raro de se ver, e parecia menos preocupado do que nos dias de trabalho. Ele comentou que fazia tempo que não via o filho tão feliz e acrescentou que Isabela tinha um jeito especial de lidar com crianças. Isabela respondeu que Gael só precisava de atenção e paciência e que qualquer criança florescia quando recebia amor verdadeiro. Roberto suspirou e disse que a paciência era um dom que poucas pessoas possuíam. Acrescentou que, muitas vezes, ele mesmo se perdia na pressa do trabalho e esquecia do essencial. Isabela afirmou que ainda havia tempo de recuperar esses momentos e que Gael não deixava de admirar o pai. Aquelas palavras tocaram Roberto de uma forma inesperada. Ele permaneceu em silêncio, apenas observando Isabela brincar com o filho. Seus olhos pareciam carregar uma mistura de gratidão e algo mais profundo,
algo que ele não ousava revelar. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a ganhar significado. Roberto passou a se demorar mais nas conversas. Fazia perguntas sobre a vida de Isabela e ouvia com atenção. Ela, por sua vez, sentia o coração acelerar sempre que ele entrava em um cômodo. Tentava disfarçar, lembrando-se de que era apenas a babá e de que havia uma barreira intransponível entre os dois. Uma noite chuvosa marcou um ponto de virada. Após colocar Gael para dormir, Isabela foi até a sala buscar um livro que havia deixado sobre a mesa. Encontrou Roberto sentado no sofá, sem paletó, com o olhar cansado fixo no fogo da lareira. A chuva batia contra os vidros, enchendo o ambiente de um som constante. Ele disse que não esperava companhia. Isabela respondeu que também não, mas que precisava pegar um livro. Roberto pediu que ela se sentasse por um instante, alegando que fazia tempo que não conversava de verdade com alguém. Isabela hesitou, mas acabou concordando. Sentou-se em uma das poltronas e aguardou. Roberto falou que às vezes se sentia um estranho dentro da própria casa. Contou que o casamento com Ana se resumia a aparências, que já não havia diálogo ou carinho, apenas compromissos sociais e obrigações. Disse que, por muito tempo, tentou ignorar esse vazio, mas ultimamente já não conseguia. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos e respondeu que imaginava o quanto devia ser difícil carregar esse peso. Disse que, mesmo de fora, conseguia perceber a distância entre eles. Roberto encarou o fogo e murmurou que, em meio a tudo aquilo, a presença dela havia se tornado inesperadamente reconfortante. O coração de Isabela disparou. Ela tentou manter a compostura e respondeu que apenas fazia o possível para cumprir bem seu trabalho e dar atenção a Gael. Roberto a olhou fixamente e disse que era mais do que isso, que havia algo em sua presença que trazia calma, algo que há muito tempo ele não sentia. Isabela se levantou rapidamente, dizendo que já era tarde e precisava descansar. Porém, ao se afastar, carregava no peito uma sensação conflitante. De um lado, sentia-se lisonjeada, tocada pelas palavras dele. Do outro, sabia que estava diante de um abismo perigoso. Nos dias seguintes, evitou prolongar os encontros. Mantinha-se ocupada com Gael e sempre encontrava uma desculpa para sair dos cômodos quando Roberto se aproximava. No entanto, o destino parecia insistir em colocá-los frente a frente. Uma tarde, Ana saiu para um evento social e pediu que Isabela acompanhasse Roberto e Gael até o clube onde a família tinha acesso. A viagem de carro foi silenciosa, com Gael entretido em um tablet no banco traseiro. No clube, Roberto brincou com o filho na piscina. Em certo momento, Isabela percebeu a felicidade genuína estampada no rosto do menino. Quando Gael se cansou e foi tomar banho no vestiário infantil, Roberto se aproximou de Isabela e comentou que fazia anos que não se sentia tão leve. Ela respondeu que os momentos simples costumavam ser os mais valiosos. Ele disse que gostaria de tê-la conhecido em outra fase da vida, em circunstâncias diferentes. Isabela ficou sem palavras. A frase carregava um peso enorme, um desejo contido que não poderia ser realizado. Naquela noite, de volta à mansão, Isabela demorou a adormecer. Lutava contra os próprios sentimentos. Sabia que não deveria nutrir nada além de respeito, mas também não conseguia controlar a onda de emoções que crescia a cada encontro. Com o passar das semanas, os olhares se tornaram mais intensos. Roberto buscava a presença dela de maneiras sutis. Isabela, mesmo tentando evitar, sentia-se atraída por aquela conexão proibida. Não era apenas o homem rico, mas alguém que carregava feridas, que mostrava vulnerabilidade diante dela. Um dia, enquanto ajudava Gael a montar um quebra-cabeça no quarto, Roberto entrou para se despedir antes de sair em viagem de negócios. Aproximou-se, colocou a mão sobre a cabeça do filho e depois olhou para Isabela. Ele disse que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa para cuidar de Gael. Isabela respondeu que faria tudo pelo bem do menino. Roberto acrescentou, em voz baixa, que isso significava mais do que ela poderia imaginar. Gael, inocente, não percebeu a tensão que pairava no ar, mas Isabela sentiu o coração bater descompassado. Após a saída dele, ficou refletindo sobre até onde aquilo poderia chegar. No retorno da viagem, Roberto parecia diferente. Estava mais próximo, mais disposto a conversar. Em uma noite, convidou Isabela para jantar junto com ele e Gael, alegando que Ana ainda não havia voltado de uma de suas viagens. O clima foi descontraído, cheio de risadas do menino. Depois que Gael foi colocado na cama, os dois permaneceram na sala em silêncio.
Roberto comentou que a casa parecia menos vazia quando ela estava por perto. Isabela respondeu que talvez fosse apenas impressão, mas no fundo sabia que ele falava a verdade. Ele se aproximou, hesitou por alguns segundos e disse que não queria complicar sua vida, mas que já não conseguia esconder o quanto sua presença o afetava. Isabela, com a voz baixa, afirmou que era errado, que existia uma família em jogo, que Ana ainda era sua esposa. Roberto assentiu e disse que sabia, mas completou dizendo que os sentimentos não pedem permissão. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Isabela se levantou e disse que precisava ir descansar, mas no fundo carregava uma mistura de medo e desejo. Naquela noite, mais uma vez, deitou-se inquieta. Sabia que estava à beira de uma linha que não deveria cruzar, mas a cada dia tornava-se mais difícil resistir. O clima na mansão mudava a cada semana. Ana parecia mais distante do marido, preocupada apenas com aparências. Gael buscava cada vez mais a companhia de Isabela. E Roberto, silenciosamente, se aproximava dela com palavras e gestos que diziam muito mais do que deveriam. Era como se um fio invisível os conectasse, puxando-os lentamente para um caminho sem volta. Ambos sabiam do risco, mas já era impossível negar que algo forte e inevitável havia se instalado entre eles. Assim, entre olhares contidos, diálogos murmurados e momentos roubados de sinceridade, o amor proibido começava a florescer em silêncio, crescendo como uma chama escondida, mas prestes a se tornar incontrolável. Os dias se transformaram em semanas, e a mansão parecia guardar em seus corredores um segredo cada vez mais ardente. O relacionamento entre Isabela e Roberto, antes contido em olhares e palavras veladas, havia ultrapassado uma linha invisível. Era como caminhar sobre brasas, cada encontro, cada toque, incendiava ainda mais o que tentavam esconder. Gael continuava sendo o elo puro entre eles, mas já não era suficiente para abafar a chama que crescia. Ana, alheia e distante, não percebia de imediato a intensidade do que acontecia sob o próprio teto. Suas viagens e festas apenas abriam espaço para que Roberto e Isabela se aproximassem de maneira inevitável. Certa noite, a ausência de Ana trouxe liberdade. Depois de colocar Gael para dormir, Isabela foi até a biblioteca para devolver um livro. Encontrou Roberto à sua espera, o olhar grave, a respiração pesada. Ele se aproximou e disse que não suportava mais lutar contra o que sentia. Isabela tentou argumentar, mas a voz falhou quando ele roçou sua mão na dela. O toque foi suficiente para romper as últimas barreiras. Beijaram-se com urgência, como se carregassem anos de silêncio. Foi na intensidade daquele momento que se entregaram, sem medir consequências, deixando que o desejo falasse mais alto que a razão. A partir daquela noite, os encontros se tornaram frequentes e secretos. A cada madrugada, escondidos pelos corredores da mansão, viviam momentos de paixão intensa. Cada beijo era roubado, cada abraço era proibido, mas ambos sabiam que já não havia volta. Isabela se via dividida entre a culpa e a felicidade arrebatadora. Durante o dia, cuidava de Gael como se nada tivesse mudado. À noite, era envolvida pela presença de Roberto, que lhe sussurrava promessas de um futuro em que poderiam viver livremente. Ele dizia que não aguentava mais o vazio de seu casamento e que estava disposto a romper com tudo para ficar ao lado dela. Mas a intensidade daquela relação não passou despercebida por todos. A governanta, atenta, notou os olhares demorados e os sumiços noturnos. Murmúrios começaram a circular discretamente entre os empregados. E Ana, ao retornar de uma de suas viagens, percebeu a frieza do marido se tornar ainda mais evidente. Uma noite, ao chegar de surpresa, Ana encontrou Roberto e Isabela juntos na sala. Não havia carícias explícitas, mas a proximidade, a forma como se olhavam, denunciava mais do que qualquer palavra. Ana não precisou de explicações, a fúria em seus olhos revelava que havia descoberto a verdade. O silêncio foi cortante. Ana subiu as escadas sem dizer uma palavra, mas a tensão se instalou de vez. Nos dias seguintes, Isabela mal conseguia respirar sob o peso da desconfiança. Ana tratava com frieza e ironia. Roberto tentava manter as aparências, e Gael, inocente, não entendia por que o ambiente de sua casa havia mudado tanto. Isabela sabia que não poderia permanecer naquela mansão por muito tempo. O amor que a incendiava também era o que a condenava. Numa tarde silenciosa, fez as malas em segredo. Antes de partir, foi até o jardim onde Gael brincava e prometeu que nunca o esqueceria. O menino a abraçou forte, sem compreender o que estava acontecendo. Roberto a encontrou na porta, as malas prontas.
Ele implorou que ficasse, dizendo que abriria mão de tudo, que enfrentaria Ana, que nada faria sentido sem ela. Isabela, com lágrimas nos olhos, disse que o amava mais do que poderia suportar, mas que não podia destruir completamente uma família. Disse que o amor deles era lindo justamente por ser impossível, e que, se ficasse, se transformaria em algo sombrio. Roberto insistiu, mas Isabela se afastou. Com a voz embargada, disse que às vezes o verdadeiro amor não está em ficar, mas em libertar. E assim partiu, levando consigo a lembrança ardente de um amor proibido que a transformaria para sempre. Roberto permaneceu na porta, observando-a desaparecer. Sabia que nunca mais seria o mesmo. Na mansão, o silêncio voltou a reinar, mas entre aquelas paredes permaneceria o eco de uma paixão intensa, secreta e avassaladora. O amor proibido havia ardido como fogo, iluminado suas vidas por um breve instante e deixado cicatrizes eternas.